Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Sabe aquela corrida pela inteligência artificial que a gente sempre ouve falar? Parece que a regra é clara. Quanto maior, melhor. Mais dados, mais poder, modelos gigantescos, mas... E se essa corrida toda estiver apontando para a direção errada? Hoje, a gente vai explorar uma ideia que vira esse jogo de cabeça para baixo. A de que o futuro da IA não está em cérebros cada vez maiores, mas sim num design mais inteligente. Vamos descobrir juntos por que, no mundo da IA, ser menor pode significar ser muito, mas muito mais poderoso. Para a gente começar, vamos ter uma noção da escala do que estamos falando. Os maiores modelos de linguagem que existem hoje, esses gigantes que estampam as manchetes, chegam a ter 1,7 trilhão de parâmetros. É um número que a gente quase não consegue nem visualizar, que representa uma quantidade absurda de conhecimento. Basicamente tudo que já foi escrito na internet. E é aqui que a gente encontra um paradoxo, uma contradição, que é o ponto de partida de toda essa nossa análise. Apesar dessa escala monumental, desses trilhões de parâmetros, esses mesmos modelos de IA simplesmente travam em tarefas que exijam raciocínio lógico, um passo a passo. Coisas como resolver um sudoku um pouco mais difícil, ou até achar a saída de um labirinto complexo. Parece que eles sabem de tudo, mas não conseguem exatamente pensar. Isso nos leva, então, à pergunta de $1 milhão. O que está faltando aqui? Se ter mais e mais parâmetros não é o caminho para o raciocínio de verdade, qual é a fraqueza fundamental, o calcanhar de Aquiles desses gigantes? E mais importante, como é que a gente conserta isso? É essa investigação que vai guiar a gente a partir de agora. Para encontrar a resposta, primeiro a gente precisa ir na raiz do problema. Vamos mergulhar fundo no ponto cego desses grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, e descobrir por que a arquitetura deles, mesmo sendo tão impressionante, tem uma limitação que é da sua própria natureza. A história recente da IA, na verdade, é um cabo de guerra entre duas filosofias. De um lado, tínhamos as redes neurais recorrentes, as RNNs. Pense nelas como um trabalhador que desiste cedo. Elas foram feitas para pensar em etapas, num ciclo, sabe? Mas tinham um problema matemático sério. Depois de alguns passos, elas simplesmente esqueciam o começo do raciocínio. É como se a memória fosse curta. Elas se perdiam e acabavam entregando uma solução que era boa o suficiente, mas raramente a melhor. Aí, do outro lado, a gente tem os LLMs de hoje. Eles são o especialista brilhante que nunca verifica. A arquitetura deles é direta, sem ciclos, sem voltas. Eles dão uma resposta genial, super sofisticada, de uma só vez. Mas não existe um mecanismo para ele parar, olhar de novo, checar o próprio trabalho ou pensar, e se eu fosse por outro caminho? O primeiro pensamento é o único, e é isso que faz deles, no fundo, raciocinadores bem superficiais. Agora, e se fosse possível combinar a persistência de um com a genialidade do outro? É exatamente aqui que entra a primeira grande inovação que vamos analisar, o modelo de raciocínio hierárquico, o HRM. A grande sacada aqui não foi criar novos neurônios, mas sim organizar os que já existiam de um jeito completamente diferente. A genialidade do HRM está em como ele é simples de entender. Imagine uma empresa minúscula, com só 2 funcionários. O módulo H de High Level, ou alto nível, é o CEO. Ele é o estrategista. Ele opera num tempo mais lento, sabe? Pensa com calma, olha o todo. O CEO não vai lá preencher cada quadradinho do sudoku. Ele olha para o tabuleiro e diz, o ponto-chave é aquele canto superior direito. Vamos concentrar toda a nossa energia ali. E aí entra o módulo L, de Low Level, ou baixo nível. Ele é o trabalhador. Esse opera num relógio muito mais rápido. Ele pega a ordem do CEO e executa com um foco total, fazendo dezenas de pequenos passos lógicos bem rápidos, mas sempre dentro daquela estratégia que o CEO definiu. E aqui a gente vê como eles trabalham juntos. É um ciclo contínuo. Tudo começa com a reunião estratégica. O CEO, o módulo H, define uma meta. Isso dá início a um sprint de trabalho, onde o trabalhador, o módulo L, explora todas as consequências daquela meta em vários passos rápidos. No fim do sprint, o trabalhador apresenta um relatório e feedback, mostrando o que deu certo e o que deu errado.
Com base nesse relatório, o CEO emite uma nova diretriz, agora muito mais inteligente, mais informada. E o ciclo se repete. É esse processo que permite ao modelo criar hipóteses, explorar, achar beco sem saída, voltar atrás, ou seja, o verdadeiro raciocínio profundo e iterativo. O HIM foi uma ideia fantástica, mas aquela estrutura com 2 módulos separados levantou uma pergunta óbvia. Será que não dá para simplificar ainda mais? Deixar tudo mais eficiente? É aqui que surge a próxima evolução, uma espécie de versão refinada da ideia original, que a torna ainda mais poderosa e elegante, o modelo de raciocínio mínimo, o TRM. A beleza do TRM está em pegar a ideia central do HRM, aquela separação entre estratégia e execução, e perceber que não são necessários 2 módulos distintos para isso. Ele unifica tudo numa única rede neural que faz um loop, ou seja, recursiva. Em vez da empresa de 2 pessoas, agora a gente tem um único agente super talentoso que sabe a hora de usar o chapéu de estrategista e a hora de colocar a mão na massa. É a mesma lógica, só que com uma arquitetura dramaticamente mais simples e eficiente. Ok, mas como é que uma única rede faz 2 trabalhos diferentes? A resposta está em como ela organiza o seu espaço de pensamento, o que os técnicos chamam de espaço latente. O TRM mantém 2 representações internas ao mesmo tempo. Pense da seguinte forma: ele tem a folha de respostas final, que a gente chama de latente Y. Ali está a melhor solução encontrada até o momento, tudo limpo, organizado, bonitinho. E, separado, ele tem o rascunho bagunçado, o latente Z. É aqui que a mágica acontece. Toda a exploração, os testes, as ideias malucas, o raciocínio caótico, tudo fica nesse rascunho. A mesma rede neural aprende a trabalhar nesses 2 espaços. Ela atualiza o rascunho, ou seja, ela pensa, e depois usa o que aprendeu no rascunho para refinar a folha de respostas, ou seja, ela conclui. Essa separação é o pulo do gato. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria por trás das arquiteturas, chegou a hora da verdade. Como é que esses modelos pequenos e inteligentes se saem contra os pesos pesados da indústria, especialmente em testes feitos para medir o raciocínio lógico e não só o quanto eles decoraram? Os resultados são de cair o queixo. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a pontuação num teste chamado RSCAGI, que é conhecido por ser extremamente difícil, um verdadeiro teste de raciocínio abstrato. O TRM alcança uma pontuação de 45%. Para a gente ter uma base de comparação, o Gemini 2.5 Pro, um dos modelos mais avançados do Google, fica em 37%. E o DeepSeek R1, outro modelo gigantesco, consegue só 15,8%. Ou seja, o TRM não só compete, ele ganha. E ganha num campo de jogo onde força bruta e conhecimento de enciclopédia simplesmente não servem para nada. E agora, o detalhe que transforma um resultado impressionante em algo revolucionário. O TRM, o modelo que superou os outros em raciocínio, tem menos de 0,01% do tamanho dos seus concorrentes. Isso mesmo, é menos de 0,01%. É a prova definitiva de que a qualidade do design pode superar e muito a quantidade de força bruta. Essa tabela aqui resume tudo de uma forma bem clara. Vamos comparar os 3. O LLM tem como conceito a escala massiva, seu tamanho é gigantesco e ele é ideal para tarefas que precisam de um conhecimento muito amplo. O HRM introduziu o conceito de hierarquia de 2 módulos, com um tamanho já bem pequeno, de 27 milhões de parâmetros, e se mostrou ótimo para a lógica formal. E por fim o TRM, que refinou tudo isso para uma recursão unificada, com um tamanho mínimo de apenas 7 milhões de parâmetros, se tornando a ferramenta perfeita para raciocínio eficiente e profundo. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Tudo isso nos leva a uma conclusão muito interessante. Se os LMs são excelentes em conhecimento e os TRMs são excelentes em raciocínio, o futuro talvez não seja sobre um substituir o outro. O futuro, provavelmente, é sobre como eles podem trabalhar juntos. A gente pode até fazer uma analogia com os conceitos de pensamento rápido e devagar do psicólogo Daniel Kahneman. O LLM funciona como o nosso sistema 1 do cérebro. Ele é rápido, intuitivo, bom de associação. Ele entende a pergunta, busca fatos, dá contexto. O TRM, por outro lado, é o nosso sistema 2, lento, deliberado, lógico. Ele é quem faz o trabalho pesado do raciocínio em vários passos. Juntos, eles formam uma espécie de time dos sonhos cognitivo. Como resume perfeitamente o Arvind Nagaraj, um dos pesquisadores que ajudou a popularizar essas ideias, o objetivo é muito claro. Não se trata apenas de acumular fatos.
Trata-se de construir um sistema que entenda o mundo e que possa pensar logicamente sobre ele. Um sistema que combine conhecimento com razão. Vamos imaginar um sistema desses funcionando. Ele usaria o LLM para interpretar uma pergunta complexa. Quando o LLM percebesse que a pergunta exige um raciocínio mais profundo, ele passaria a bola para o seu parceiro especialista, o TRM. O TRM resolveria a parte lógica no seu espaço de pensamento eficiente e silencioso e devolveria a solução já estruturada. E aí, para fechar, o LLM pegaria essa solução lógica e a traduziria de volta para uma linguagem humana, clara e com todo o contexto necessário. O resultado final seria um sistema muito mais capaz, muito mais eficiente e, principalmente, muito mais confiável. E assim a gente termina onde começou, mas com uma perspectiva completamente nova. A grande corrida da IA pode estar mudando de uma maratona de força bruta para um jogo de xadrez, onde o design inteligente é a peça-chave. A questão para o futuro não é mais apenas quão grande podemos construir, mas sim quão inteligentemente podemos projetar. E o que parece cada vez mais claro é que o próximo grande salto pode vir do menor dos modelos. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar